Prezados alunos, vamos fazer algumas questões muito interessantes sobre psicologia da educação para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O edital, ao que tudo indica, vai aplicar a prova no início de 2026. Então vamos aproveitar, é uma questão da FGV 2025. O trecho a seguir menciona as diversas dimensões humanas associadas no jogo. Ao permitir a ação intencional, entre parênteses, afetividade, a construção de representações mentais, entre parênteses, cognição, a manipulação de objetos e o desempenho de ações sensório-motoras, entre parênteses, físico, e as trocas nas interações, entre parênteses, social, o jogo contempla várias formas de representação da criança ou suas múltiplas inteligências, contribuindo para a aprendizagem e o desenvolvimento infantil. Texto de Kishiromoto Shizuko, O Jogo e a Educação, Prós, Posições, Campinas, São Paulo, 1995. Assinale a opção que exemplifica a dimensão cognitiva. Olha que interessante, gente. Para quem nunca leu a respeito, o gabarito de cara é a letra A. É importante você estar firme para distinguir, depois no gabarito comentado, por que as outras alternativas não foram as escolhidas. Vamos lá, gabarito letra A. Fazer escolhas durante o jogo refletindo sobre as estratégias e consequências de cada decisão. Então é para assinalar a opção que exemplifica a dimensão cognitiva. Vou repetir, a dimensão cognitiva é fazer escolhas durante o jogo refletindo sobre as estratégias e consequências de cada decisão. Letra B. Estabelecer parcerias com outros colegas, desenvolvendo habilidades de colaboração. Letra C. Movimentar o corpo para seguir as regras de um jogo físico, como correr ou pular no momento certo. Letra D. Expressar sentimentos de alegria e entusiasmo ao participar de atividades lúdicas com colegas. Letra E. Explorar diferentes materiais e texturas durante a brincadeira para conhecer sensações novas. Passemos então ao gabarito comentado. Vejam que questão interessante. Para quem nunca viu, como eu, por exemplo, nunca vi questões dessa área de pedagogia, que é uma das matérias de um dos conteúdos que vai cair no Tribunal de Justiça, muito interessante o gabarito comentado, né? Deverá ser. Vamos analisar o gabarito comentado da questão apresentada. Alternativa correta, letra A, tema central. A questão aborda as dimensões humanas envolvidas no jogo e como elas contribuem para o desenvolvimento infantil. Especificamente, foca na dimensão cognitiva e sua importância na aprendizagem. Resumo teórico. As dimensões cognitivas referem-se à capacidade de processar informações, resolver problemas, tomar decisões e construir representações mentais. No contexto pedagógico, isso está relacionado ao desenvolvimento do pensamento crítico e à habilidade de reflexão, fundamentais para a aprendizagem ativa. Justificativa para a alternativa correta. A alternativa A menciona, entre aspas, fazer escolhas durante o jogo, refletindo sobre as estratégias e consequências de cada decisão. Este processo de escolha e reflexão está diretamente ligado à cognição, pois envolve pensar estrategicamente, avaliar opções e prever resultados, o que são atividades cognitivas essenciais. Análise das alternativas incorretas. Letra B. Desenvolver habilidades de colaboração. Essa alternativa refere-se à dimensão social, que envolve interação e comunicação com os outros. Alternativa letra C. Movimentar o corpo. Essa alternativa está relacionada à dimensão física, envolvendo coordenação motora e habilidades sensório-motoras. Letra D. Expressar sentimentos. Essa diz respeito à dimensão afetiva, que abrange as emoções e desenvolvimento emocional. Simples assim, não é? Interpretação fácil do que está proposto. E por fim, letra E. Explorar materiais e texturas. Essa também se relaciona à dimensão sensorial, ligada à percepção e à exploração sensorial. Muito interessante, é a típica questão sem enrolação, sem embromation, mas eu nunca tinha feito uma questão dessa, achei muito interessante
Sem desmerecer, eu quero dizer o seguinte, para quem é da área jurídica e pega questões elaboradas com complexidade, de pegadinhas, não há pegadinha nessa área. Muito interessante, vamos garantir o acerto, gente, por favor. Segunda questão, FGV 2025, também para a Prefeitura de Canaã dos Carajás, no Pará. É um estado enorme, né? Na região norte. Belém do Pará é maior do que Manaus. Vamos ao comando da questão. O conceito de autoridade afetiva indica uma forma equilibrada de promover a educação de crianças e jovens em formação. Assinale a opção que exemplifique corretamente essa abordagem. Letra A. Repreender a criança quando ela comete um erro, garantindo que aprenda a obedecer sem questionar. Não é o gabarito. Letra B. Deixar que a criança tome decisões sozinha, sem a intervenção de figuras de autoridade. Também não. Letra C. Impor regras claras, destacando a autoridade exercida pela pessoa adulta sobre a criança. Também não. Letra D, que é o nosso gabarito, criar um ambiente de compreensão para a criança em que os limites estejam claramente definidos. Por fim, letra E, evitar conflitos com a criança e a imposição de limites para garantir uma relação harmoniosa. Também não é o nosso gabarito. Passemos agora ao gabarito comentado. Resposta correta, portanto, a letra D, de dado. Tema central da questão, 2 pontos. A questão aborda o conceito de autoridade afetiva, que é uma abordagem importante na educação de crianças e jovens. Essa forma de autoridade combina firmeza com empatia, permitindo... Interessante isso, gente, uma questão de autoridade afetiva, isso é muito importante e infelizmente na minha infância não tinha muito isso não. Hoje em dia até tem a lei da palmada, né, que proíbe. Essa forma de autoridade combina firmeza com empatia, permitindo que a criança entenda os limites enquanto se sente compreendida e ouvida. Maravilha, né, essa questão do acolhimento, que felizmente eu consigo fazer passar para o meu filho. Resumo teórico. A autoridade afetiva é um conceito que sugere o equilíbrio entre a imposição de limites e a afetividade no processo educativo. Esta abordagem evita tanto a rigidez excessiva quanto a permissividade total. Segundo Daniele Ramos Barbosa, em, abre aspas, Autoridade e Afeto, 2 pontos, um estudo no campo da educação, fecha aspas, abre parênteses, fonte fictícia para referência, fecha parênteses. A autoridade afetiva promove um ambiente onde as crianças são incentivadas a respeitar limites de maneira compreensiva, favorecendo seu desenvolvimento emocional e social. Justificativa para a alternativa correta, letra D de dado, 2 pontos. A alternativa D sugere a criação de um ambiente de compreensão para a criança, onde os limites estão claramente definidos. Isso reflete a autoridade afetiva, pois estabelece regras de maneira clara, enquanto mantém um espaço afetivo e respeitoso para a criança. Este equilíbrio ajuda a criança a entender e respeitar os limites impostos, promovendo um desenvolvimento saudável. Análise das alternativas incorretas. Letra A. Repreender a criança para que obedeça sem questionar ignora a importância da compreensão e do diálogo, elementos fundamentais da autoridade afetiva. É bem verdade que atualmente nem pets, né, nem o seu cachorrinho você faz isso, então que dirá uma criança. Letra B. Deixar a criança tomar decisões sozinha, sem intervenção, caracteriza uma postura permissiva, que não atende à necessidade de limites claros e orientação que a autoridade afetiva preconiza. Letra C. Embora imponha regras claras, essa alternativa foca mais na autoridade pela autoridade, sem considerar o aspecto afetivo e compreensivo que é crucial na abordagem correta. Letra E. Evitar conflitos e a imposição de limites para manter uma relação harmoniosa, na verdade, pode levar à falta de diretrizes claras para a criança, tornando-se uma abordagem permissiva contrária à proposta da autoridade afetiva. Questão muito interessante, até para aqueles pais que são muito amigos da filha, do filho, refletirem se não estão perdendo o controle, as rédeas da situação. Vejam bem, as rédeas da situação. Não estou
sendo antigo a ponto de dizer que tem que se conter, se dominar a criança totalmente. Passemos à terceira questão, também FGV, porém 2018, para a Prefeitura de Boa Vista, em Roraima. João trabalha em uma escola de educação infantil e busca sempre favorecer e ampliar sua interação com as crianças e delas entre si. A forma mais adequada de alcançar tal objetivo é, 2 pontos, letra A, observar, noite foi complicada. Letra A, observar de fora as interações do grupo, vigiando para manter o controle da situação, não é o gabarito. Agora sim, letra B, o gabarito, manter contato direto com as crianças através do olhar e estabelecer um diálogo que as envolva. Letra C, observar as crianças, entre aspas, de cima, exercendo sua autoridade e o controle de cuidado. E o controle de cuidador. Letra D, deixar que as crianças brinquem livremente e façam o que desejarem, sem intervir. Letra E, ter uma relação corporal fechada e olhares direcionados, evidenciando sua autoridade. Também não. Passemos agora ao gabarito comentado. A alternativa correta é a letra B, que destaca a importância de manter contato direto com as crianças através do olhar e de estabelecer um diálogo que as envolva. Este método é considerado mais adequado para favorecer e ampliar a interação tanto do educador com as crianças quanto entre as próprias crianças. Para compreender a razão pela qual essa alternativa é a correta, é preciso entender alguns aspectos da psicologia da educação e do desenvolvimento infantil. A interação e o diálogo são chaves para promover um ambiente educacional onde as crianças se sintam acolhidas, ouvidas e encorajadas a expressar suas ideias e sentimentos. Isso contribui para o desenvolvimento socioemocional e cognitivo dos pequenos. Através de uma interação positiva, o educador não apenas facilita a aprendizagem, mas também ajuda a construir relações de confiança e respeito mútuo. Vejam que interessante, eu presenciei colegas lá na década de 70 sofrerem a palmatória, machucarem a mão da criança, de ficar roxa, com os furinhos, né, da palmatória. Para quem não conhece, sugiro pesquisar lá no Google. E presenciei colegas com o joelho atrás da porta, ajoelhados, né, no milho, e quando levantavam com dificuldade, com ajuda, escorria sangue do joelho, porque não era feito com calça, era puxada a bermuda, a calça, para ficar direto na pele. Vejam que isso era permitido em colégio particular. Depois eu fui estudar em colégio público, então era um salve-se quem puder. Pra vocês terem uma ideia, colégio público me deixou, não sei se dá pra ver aqui, ó, tem um corte aqui, uma cicatriz. Foi um osso de chuleta numa queda, fugindo de agressores no colégio público. Então hoje em dia, recomendo fortemente para os pais citarem que os colégios eram assim, para que as nossas crianças não façam jus, né, à expressão que eu acho que é uma espécie de bullying, né, geração Nutella, né, que não se faça isso. Não que a gente tenha que expor as crianças a esse tipo de situação, mas também que a gente não fique, né, mimando, endeusando muito, né. Há a necessidade de se destronar, né, o príncipe, a princesa que cada criança foi um dia quando bebê, né, em muitos lares que eu conheço. Então é assim como se faz o desfraude, né? Há de se trazer para a realidade, sim, ajudar em casa, lavar uns copinhos, uma loucinha, nunca faz mal a ninguém. Vamos então ao gabarito comentado. Alternativa A. A observação de fora pode ser uma estratégia útil em determinados momentos, mas não favorece a interação direta, que é essencial para promover um relacionamento mais próximo. Alternativa C. Observar as crianças, entre aspas, de cima, impondo autoridade, pode criar uma barreira entre o educador e as crianças, dificultando o estabelecimento de uma relação de confiança. Alternativa D. Permitir que as crianças brinquem livremente é importante, mas a ausência de intervenção do educador pode perder oportunidades de ensino e de reforçar comportamentos sociais positivos. Alternativa E. Uma postura corporal fechada e olhares direcionados que evidenciam autoridade podem intimidar as crianças,
o que é desfavorável para a criação de um ambiente aberto e de diálogo. Em resumo, a alternativa B é a correta, pois promove uma prática pedagógica baseada na interação e no diálogo. Dois pilares fundamentais para um ambiente de aprendizagem que respeite o desenvolvimento integral das crianças, conforme defendido por teóricos da educação e da psicologia. São áreas muito interessantes, eu recomendo a leitura, e a terapia a vida inteira, ela só faz bem. Não há prejuízo algum em autoconhecer-se, como dizia Sócrates. Em 400 anos antes de Cristo, conheça-te a ti mesmo. E dando uma dica, já que eu falei em Sócrates, SPA, Sócrates ensinou Platão, que por sua vez Platão ensinou Aristóteles, que onde vem também, por derivação, um excelente livro como dica, Ética a Nicômaco. Nicômaco era o filho de Aristóteles, e ele deixou esse livro em ensinamento, né, da ética, que é tão necessária hoje aos nossos políticos, né, especialmente hoje, dia 17 de setembro de 2025. Estamos passando pela vergonhosa votação na Câmara dos Deputados, dos 513 deputados federais que nos representam, declarando sigilo na votação da cidadania privilegiada, da blindagem da cidadania, que se colocam acima dos cidadãos comuns como nós, para que façam aquela votação de condomínio, né, a mais suja, a mais absurda possível. Isso é lamentável. Vamos educar nossas crianças, nossos filhos, para que não se repita na história tamanha vergonha. Bons estudos, boa sorte, gente. Fiquem com Deus. Muita saúde para vocês e família.